E aí pessoal, eu estou passando aqui antes do vídeo para avisar que eu vou fazer o conteúdo dos meus vídeos baseados no conteúdo da ETEC nesse ano de 2020. Eu vou começar passando toda a matéria de matemática primeiro, depois toda de português e logo após de história. Eu vou tentar fazer nessa ordem. Então, eu tô passando aí tá passando aí na tela o conteúdo da ETEC sobre matemática, que vai ser todos os temas que eu vou abordar nessa matéria de matemática do meu canal. Então, foi só isso. Aproveitem o vídeo, deem like, se inscrevam, etc. Annyeonghaseyo e Yorobun. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar aqui falando sobre perímetro e área. 1, 2, 3, come on! Bom, antes de começar perímetro e área de verdade, a gente precisa saber o que é raio e diâmetro, porque eu vou passar o perímetro e área de um círculo, então preste atenção. O raio seria a distância do centro do círculo ao seu contorno, à sua borda, por assim dizer. E o diâmetro seria a distância de uma borda a outra da circunferência. No caso aqui estamos tratando de um círculo perfeito, que é um círculo que a distância do meio para cá, em qualquer direção que você for, ela vai ser a mesma. Por exemplo, aqui nós temos um diâmetro de 7 centímetros, que é uma ponta, a outra aqui dá 7 centímetros. Então, se a gente pegar no centro do círculo aqui, tem que dar 7 centímetros, tem que dar 7 centímetros também, porque vai ser a mesma distância. O que ajuda a pensar é que de uma ponta a outra, qualquer lugar do círculo, de uma ponta a outra, vai dar a mesma distância. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Ok. Você tem que prestar atenção nisso. Que o raio, ele sempre vai ser a metade do diâmetro. Porque o raio, ele vai partir do meio até a borda. E o diâmetro ele vai partir de uma ponta da borda até a outra ponta. Então, o que você tem que pensar? Que quando eles te derem um diâmetro, porque você vai precisar resolver a conta com o raio, né? Geralmente você vai precisar resolver a conta com o raio. Então, quando eles te derem um diâmetro, o que você precisa fazer? Pegar esse diâmetro, no nosso caso aqui é 7, e dividir por 2. Porque esse resultado aqui ele vai dar o raio. Então, você pega esse diâmetro e divide por 2 para dar aquele raio ali. Então, a primeira coisa que você faz quando chegar alguma questão com perímetro ou área de círculo é pegar esse diâmetro e dividir por 2 para achar o raio. Mesmo que você acabe não usando, é bom você fazer porque você já vai treinando e se precisar já está lá. Então, é só isso. Então decorem essas coisas aqui, porque eu não tô com... o assunto é muito extenso e não vai dar tanto tempo assim pra nós, né? Ok? Então é só isso, vamos pro próximo. Perímetro. O que é perímetro? O perímetro seria a soma de todos os lados de uma forma, ou você pode chamar também do contorno dela. Por exemplo, aqui temos um quadrado. O quadrado já sabemos que ele tem todos os lados iguais. E o lado desse quadrado é 9. Quer dizer que todos os lados desse quadrado, por ser um quadrado, né? Se a questão não disser que é um quadrado e não der nenhuma informação sobre os outros lados, só der informação de um lado, então é melhor você não considerar que é um quadrado, por mais que pareça, porque é essas pegadinhas que eles colocam dentro das provas, mas isso não vem ao caso agora. Então é um quadrado com lado 9, então todos os lados aqui vão ter 9. Então o que você faz? Você vai pegar esses 9, deixa eu colocar aqui, vai somar eles. Pegar esses 9 e vai somar eles. Então fica 9 mais 9 mais 9 mais 9. Esse último aqui não tá dando pra ver direito, mas eu acho que vocês conseguem. 9 mais 9 é igual a 18. 9 mais 9 aqui vai ser igual a 18. Deixa eu refazer o negócio aqui.
Ok. 9 mais 9 aqui é igual a 18. Mas esse 9 fica igual a 27. Mais esse 9 fica igual a 36. Então o perímetro desse quadrado aqui que a gente está estudando, por o lado dele ser 9, o nosso perímetro vai ser 36. Entenderam? Então, uma coisa que é interessante também vocês saberem é que o perímetro do quadrado, geralmente, ele vai ser positivo. No caso, às vezes pode ter um número com vírgula e ele dá negativo, mas, mas geralmente ele é positivo. Mas isso é só uma curiosidade, não precisa decorar nem nada do tipo. Então, o que você pode fazer aqui também é, por o quadrado ter 4 lados e todos serem iguais, então pegar esse 4 e fazer... Desculpa, eu fiz um sinalzinho de mais aqui, eu queria fazer um de vez. Pegar esses 4 lados e fazer vezes o número que está informando, que é 9, que vai dar 36 também. Mas eu creio que vocês entenderam como que resolve o perímetro. Esse perímetro aqui seriam de formas com linhas retas, que não tem curva. Então qualquer forma que não tiver nenhuma curva, pode usar essa mesma fórmula aqui, que seria somando os lados, para achar o perímetro. Então vamos lá. Agora a próxima... aqui. O perímetro do círculo, porque ele é diferente, ele já é um pouco mais complexo. Mas o que ajuda a fazer é você decorar essas duas coisas: a fórmula e o número do pi. Opa! Rio de Janeiro aqui. Pessoal lá do presídio de Rio de Janeiro ligando pra cá essas horas. Ok, mas o que você precisa fazer é decorar a fórmula aqui e o número do pi. Por quê? Porque foi um cara grego que inventou esse daqui, então acaba que o pi seria uma letra grega, e às vezes as pessoas se confundem com essas letras gregas. Por exemplo, alfa, quando fala de delta, mas a gente tá só nesse... A gente tá no perímetro do círculo, então não vamos falar nada muito complicado. O que você tem que entender é que esse pi aqui, que parece um R de letra de mão, eles é 3,14. Então, todas as vezes que você usar essa conta, você tem que substituir esse R por 3,14. Entendeu? Então, vamos lá. O que você precisa saber é que essa conta de 2π raio significa o quê? 2 vezes o π vezes o raio. Lembra que eu te falei que o raio ele vai ser metade do diâmetro? Então a gente já pode começar aqui dividindo esse diâmetro de 8 por 2, que vai dar 4. Então o que vamos fazer? A gente vai fazer aqui 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que vai ser 4. Eu posso simplificar isso multiplicando esses números inteiros aqui, que vai dar 8, que por coincidência aqui é o nosso diâmetro, né? Na verdade não é coincidência, porque o raio ele é metade do diâmetro. Então, se você divide e faz vezes 2, é a mesma coisa que você pegar o diâmetro inteiro. Só que eu indico fazer seguir esses passos da conta, porque quando você faz a parte de área, quando você vai fazer a área de um círculo, acaba que você usa o raio em vez do diâmetro. Então é melhor você ir decorar com o diâmetro. Então vamos continuar. 3,14 vezes o 8. Essa é a conta aqui que vai gerar o perímetro do nosso círculo. Por que essa é a conta? Porque aqui nós temos o raio vezes 2... vezes, e agora a gente vai fazer esse raio vezes 2 aqui, vezes o π. Entendeu? Então é simples, você faz 2 vezes o π e vezes o raio, que vai ser a metade do diâmetro. Não é nada tão complicado. Então vamos fazer aqui, sobrepondo essas coisas mesmo, porque tá um pouco sem espaço. 8 vezes 4 vai ser igual a 32. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32.
8 vezes 1, 8, mais 3, 11. 8 vezes 3, 24, com aquele 1, 5. Ok, e agora o que a gente faz com essa vírgula? É só prestar atenção na vírgula. A vírgula está 2 casas à frente. Tem 2 números atrás da vírgula. Então aqui embaixo vai ter que ter 2 números também. Porque o 8 ele não é um número com vírgula. Então o que a gente descobriu? A gente descobriu que o perímetro... Opa, volta. A gente descobriu que o perímetro desse círculo aqui é igual a 25,12. Isso é importante, por exemplo, quando você for fazer algum desenho ou algum isso é importante geralmente quando eles vão fabricar alguma coisa circular, por exemplo, um copo, alguma coisa, para não ter um excesso de material ou uma falta de material. Eles fazem isso daí porque geralmente os enfeites que vão ao redor, eles são do tamanho exato. Eu não tenho um tão bom exemplo assim para dar para vocês, ou uma imagem que eu possa mostrar, mas seria que nem você quisesse dar um laço num copo para dar um presente pro seu amigo. Você não quer gastar muito, porque o laço é muito caro, e nem quer que fique feio, então você não quer que gaste pouco também, ou fique faltando para dar o nó. Então você faz esse cálculo aí, que é até simples, tem algumas pessoas que conseguem fazer de cabeça e consegue achar o tamanho exato. Ok, agora vamos para a área. A área seria a medida de dentro ou a medida interna de uma figura. A área sempre é representado pela unidade tratada ao quadrado. Por exemplo, se a unidade estiver falando de centímetros, a área em centímetros vai ser centímetros ao quadrado. Se for quilômetros, quilômetros ao quadrado. Se for unidade, simplesmente, se eles falarem unidade, vai ser unidade ao quadrado, metros ao quadrado e assim, etc. A área de um quadrado é a mais fácil. A área de um quadrado é igual ao lado vezes o lado, ou a base vezes a altura. Como o quadrado tem lados iguais, se eu colocasse aqui, por exemplo, só 2, se eu dissesse que um lado desse quadrado tinha 2, você já deveria saber que o outro lado também seria 2. Então o que você precisa fazer? Pegar esses dois números aqui e multiplicar. Então vai dar 4. Então a área desse quadrado aqui seria 4. Bem simplesinho aí, porque a gente já resolveu em 2 tacadas aí. E se a gente fosse tratar o perímetro desse quadrado? Então, 2, 2, 2, 2, né? O perímetro desse quadrado seria 2 vezes 4, que seria 8. Então, o perímetro é 8 e a área é 4. Ok? Então, vamos lá. A área do triângulo. A área do triângulo Desculpa, eu coloquei quadrado aqui. A área de um triângulo. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Para um triângulo retângulo, no caso, porque tem esse daqui que é o isósceles, ele é um caso um pouco diferente. Mas vamos só usar o triângulo retângulo por enquanto. Opa! O que acontece com o triângulo retângulo? O triângulo, ele geralmente é a metade de um quadrado. E lembra que na conta lá do quadrado é base vezes altura? E se a gente está falando de metade, então vai ser dividido por 2. Então é a mesma coisa que você pegar a fórmula do quadrado lá, base vezes altura, e dividir por 2. E agora o que a gente faz? Aqui nós temos uma altura de 6 por 6, ou 6 de base e 6 de altura. E é só dividir essa conta aqui por 2. Primeiro você pode começar resolvendo a conta em si, que seria 6 vezes 6, que daria 36. E depois dividir por 2, que daria igual a 18. Então o que a gente fez?
Pegou a base disso daqui, base vezes a altura, dividiu por 2 e deu igual a 18. Então, a área desse triângulo aqui, 6 por 6, é 18. A área desse triângulo é 18. E agora vamos para o triângulo isósceles, porque seria meio chato se eu só falasse do retângulo e um dia você se encontrasse com o isósceles. O isósceles ele é o que tem todos os lados iguais. Quer dizer que nesse lado tem 6, nesse lado tem 6, nesse lado tem 6. Ah, Rick, então é só fazer base vezes altura dividido por 2. Errado. Por quê? Porque se você colocar outro triângulo isósceles aqui, você vai perceber que ele não vai formar um quadrado. Por mais que ele forme um paralelepípedo, um paralelepípedo. Ele não vai formar um quadrado. Então, ele é um pouco mais complicado que isso. O que que você faz? Você vai pegar essa conta e dividir. Você vai pegar esse número aqui. Opa. Tá um pouco complicado aqui mexendo nisso aqui. Você vai pegar um desses números e você vai pegar essa conta aqui e dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque se você olhar para o triângulo isósceles e dividir ele aqui no meio, você vai perceber que ele é igual a 2 triângulos retângulos. Então é a mesma coisa que você pegar 3, que seria a metade desses 6 aqui, fazer vezes 6 e dividir por 2 de novo. Isso ia ser muita divisão por 2. Então o que que você pode fazer? Encontrou com esse triângulo isósceles? Pega 6 vezes 6, 6 vezes 6 e divide por 4. Entendeu? Então, 6 vezes 6 nós já vimos que é 36. Dividido por 4 daria 8. 8 mais 8, não, desculpa, daria 9. Então, o resultado desse triângulo aqui é igual a 9. Então, a área dele vai ser 9. Entendeu? Então, o que que a gente fez? A gente usou essa conta aqui, base vezes altura dividido por 2, que seria desse. E por ele ser metade, por a gente ter que fazer a conta na metade aqui, a gente teve que pegar essa conta, resolver ela toda e dividir por 2 de novo. Isso pode ser um pouco complicado, se você quiser pode voltar o vídeo aí e rever melhor. Ok, vamos lá para o triângulo, o trapézio. A área do trapézio. A área do trapézio é mais ou menos parecida com o triângulo, só que a diferença é que você tem que somar as bases. O trapézio é essa figura aqui no canto direito. Ele tem duas bases, a menor e a maior. Às vezes ele é representado também, como uma figura mais ou menos assim, sempre tendo uma base maior e uma base menor. Então o que que a gente faz? A gente soma a base maior com a base menor, faz vezes a altura e divide por 2. Isso pode parecer um pouco complicado, mas na verdade não. Pega a base maior, que é 11 no caso aqui, soma com 7 vezes 0,7, mais 0,7, que dá 18,07. 18,07. Vai fazer vezes a altura, vezes 8 aqui. Deixa eu organizar essa conta. É que eu peguei números ruins para fazer. 0,7. Faz vezes 8 aqui. 8 vezes 7, 56. 0, 5, 64. 8 mais 6 seria... 8 mais 6 daí é 14. E como a vírgula tá 2 casas para frente, faz 2 casas aqui. Certinho, então esse é o resultado da nossa conta super complicada. 144,56. Então a gente conseguiu
144,56. E o que a gente faz? A gente vai dividir isso aqui por 2. Que vai dar 3. Opa, comecei pelo lado errado. Daria 144 aqui. 56 dividido por 2. Daria 72,38. 38 não, 28. Então, esse é o resultado da nossa conta. No caso aqui eu peguei números um pouco ruins para fazer, mas às vezes caem uns números bons, né? Então esse é o resultado da nossa conta. O que a gente fez? A gente pegou essa parte aqui de cima, somou com a de baixo, fez vezes a altura aqui, que é o tamanho, e depois dividiu por 2, porque esse daqui é o primo do triângulo. Então, ele sempre é dividido por 2. Os primos do triângulo geralmente são divididos por 2. Agora, nossa última área aqui antes de terminar. Só para ter certeza. Nossa última área antes de terminar. A área do círculo. O que a gente vai precisar fazer? Vai precisar fazer π vezes raio ao quadrado. E pronto. O raio seria 3,5 aqui no caso, porque é um triângulo de 7 de diâmetro. O π seria 3,14. Eu vou fazer essa conta na calculadora para ser um pouquinho mais rápido, mas eu não indico para vocês pegarem em prática. Então, você vem aqui, faz 3,14 vezes nossa conta ali era de 3,5, porque o raio ali era de 3,5. E como é ao quadrado, é a mesma coisa que fazer ele ao quadrado. Então dá esse resultado. Então o resultado da nossa conta ali é 38. Então o resultado dessa nossa conta aqui seria 38,465. E essa é a área do círculo. Mas eu quero que vocês entendam o que eu fiz. Eu peguei esse número aqui, 3,5, fiz ele ao quadrado. E depois eu fiz vezes o π, que a gente deve considerar como 3,14. Fazendo essa conta, eu obtive aqui 38,465. 465. Deixa eu confirmar. 38,465. Então, por eu fazer toda essa conta louca aqui, eu consegui descobrir a área aqui desse círculo. Isso geralmente é usado para montagem de móveis também. Montagem de móveis, preenchimento, por exemplo, se alguém quer assentar a massa em algum lugar redondo, eles usam isso junto com um cálculo tridimensional também, que não vou entrar no caso porque seria um pouco difícil. Então essa seria a base, as fórmulas base das figuras básicas assim, em segundo plano. Se vocês quiserem sobre área e perímetro de figuras tridimensionais, coloca aí na descrição. Então pessoal, essa foi a aula de hoje. Então pessoal, essa foi a aula de hoje.